Olá, meus caros quadriexaminai. Vamos falar acerca da Igreja Católica, Igreja Apostólica Romana. O termo Igreja Católica Apostólica Romana, tirando o romano ou romana, não tem nenhum problema, até é bíblico, porque a Igreja primitiva foi colocada na doutrina dos apóstolos, e aí vem o termo apostólica ou apostólico, bem como o termo católico ou católica, que quer dizer universal, vem a calhar com a Bíblia, a igreja fundada na pedra que é Cristo, que é a principal discussão entre os católicos e protestantes, ela é universal. E essa igreja romana, ela não surgiu da primitiva dos Atos dos Apóstolos, mas ela surgiu a partir de Constantino, imperador romano, 300 e poucos anos depois de Cristo, que teve uma pseudo-conversão a Cristo, com medo de perder o trono, de o reino de Roma ser destruído. Então ele falsamente se converteu ao cristianismo ou à igreja primitiva. E a igreja primitiva, não diferente do que faz hoje, abraça a fé daquele que se converte. Quando o sujeito vem mundo perverso, né, tirano, como de Constantino, até porque suas promessas eram de melhorias, de não mais perseguição aos cristãos, de reconhecimento da igreja, perdendo o status de marginal ou de marginalizada, dando prerrogativas, fazendo a fusão do Estado e da igreja. Isso foi uma jogada de marketing para ele mandar ainda mais, para ele dizer é só um reino, é só um rei, é só um governo e é só uma religião. Só que a igreja apostólica, ela não é fundada em monarquia, em reino, não é fundada em nada disso. Os cristãos verdadeiros resistiram a essa conversão, tanto é que foram perseguidos pelos exércitos de Constantino. Foram mortos, porque sabiam que era uma farsa. Possivelmente ele poderia ser o anticristo se assentando no lugar da igreja, já que o Apocalipse tinha sido revelado pouco mais de 200 anos, deu quase 100 anos depois de Cristo, e o fato que ocorreu de Constantino se converter foi em 307 a 320, não tem uma data precisa, muitos dizem que é 307, 324, 317, enfim. Entre esse interregno. Então, os cristãos verdadeiros, genuínos, sofreram. E não foi por conta do amor a Cristo ou da igreja romana, que se diz genuína, verdadeira, onde que leva para o céu e tal. Foi em nome de Jesus, com a fé nos princípios da igreja primitiva, do qual eles aprenderam do próprio Jesus. Obviamente que os apóstolos já não estavam mais vivos, mas esses chegaram a ser contemporâneos de alguns apóstolos ou os pais de alguns cristãos, então preferiram não aceitar. E aí, a partir dessa data de 300 e pouco depois de Cristo é que surge a Igreja Apostólica Romana. Querendo dizer que a igreja primitiva, possivelmente, de acordo com as Sagradas Escrituras, na santidade, purificação, obediência e temor a Deus, existiu até 300 e poucos anos depois de Cristo. Era perseguida, eles tinham que viver em cavernas, tinha um código entre eles, que era o ictus, aquele símbolozinho que você de vez em quando vê atrás do carro, de carros de pessoas cristãs, que é um símbolo de um peixe, era o código que eles usavam para saber que o que estavam falando era de Cristo, e quem estava com eles pertencia à fé cristã. O interessante é que a igreja primitiva resistiu às perseguições, os açoites, a morte, tudo quanto é sofrimento.
só que não resistiu, boa parte dela, a essa heresia, que foi exatamente essa pseudo-falsa conversão de Constantino. E isso realmente é que trouxe uma série de malefícios para o mundo, eu diria. Porque Constantino, ele servia aos deuses, ele cultuava o paganismo de outras religiões, de outras tradições egípcias, gregas, romanas, e ele introduziu todo tipo e espécie de heresia que hoje nós conhecemos, e confirmou ainda mais tarde com um outro imperador, que parece ser práticas cristãs, mas não são. A igreja primitiva não praticava, como por exemplo oração aos mortos, como por exemplo adorar os santos, como por exemplo a mariolatria, ele achar que Maria é maior do que Deus, como por exemplo pagar penitência, pagar indulgência para a salvação da alma, e tantas outras que foram mais tarde incluídas com o aval da interpretação de Constantino, da Bíblia e da religião. Ele fez um sincretismo, uma mistureba de várias crenças, de vários cultos a outros deuses. E Deus não dá a sua glória ao trem. Então aí é o problema. Muitos dizem que a Igreja Católica é a igreja certa. A Igreja Católica Apostólica, sim, é bíblica, é a igreja primitiva. Agora a Igreja Romana, não. A Igreja Romana veio dessa pseudo-conversão de Constantino. Eu falava da grande discussão da Igreja Apostólica Romana com a Igreja Protestante com relação à pedra, que Jesus disse: Pedro, sobre essa pedra edificareis a minha casa e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos entendem que a pedra que se fala é o próprio Pedro, que Pedro em grego quer dizer pedra, Petros. Só que há uma diferença até mesmo no original grego, porque a expressão quando Jesus usa ali pedra, na realidade está se referindo à rocha, e Pedro à pedra. Há uma diferença. E o próprio Pedro vem revelar que não era ele a pedra pelo qual Jesus edificou a sua igreja, mas a pedra rejeitada por muitos de esquina, pedra angular, Jesus Cristo. Em cima dele mesmo, que é a rocha, que é a pedra, sustentáculo da igreja, se edificaria a sua noiva, a sua igreja. Sob a doutrina de Cristo se edificaria a igreja. Então é claro, não é sobre Pedro. Isso ainda gera discussões, mas é claro, o próprio Pedro revela isso, dizendo inclusive que todos nós somos pedras vivas para a construção e edificação do templo. Se todos nós somos pedras, quer dizer que não poderia ser só sobre Pedro, seria sobre todos os demais discípulos considerados pedras vivas. Outra, a Igreja Católica considera, portanto, Pedro, primeiro Papa, infalível. Mas como que Pedro poderia ser Papa, papai, se ele era casado? Segundo, como que ele poderia ser infalível se ele foi repreendido por Paulo e também morreu, faleceu? Então tem muitas heresias aí. A Igreja Católica fez muita besteira romana. As pessoas que lá estão foram enganadas, tiveram culpa. Eu estou falando da cúria, estou falando da cúpula, do império que permaneceu e aí está combinando no Vaticano, o poder que ela teve durante a Idade Média, que ela fez de mortandade por conta das supostas heresias, queimando bruxas vivas e outras coisas mais. Teve alguns protestantes também que fizeram, sim. Mas isso não é bíblico. A igreja primitiva, de fato, se conservou e foi fiel até o fim. É isso que eu tenho para falar. Pode ser que numa outra